Muito bem, pessoal, vamos iniciar então a aula de hoje. O nosso assunto é Local Storage. Vou mostrar para vocês como utilizar esse storage com o React.js, né? Na parte de web. O projeto está aqui, inclusive o projeto eu já o deixei aqui, já o deixei rodando. O resultado da execução já está aqui, ó, vocês podem ver. Né? A aplicação aqui já está rodando. E vamos ao nosso material. Muito bem, então, qual a ideia? É que nessa aula, a gente vai passar a gravar os repositórios que nós digitamos aqui, ó, no local storage. Porque o que acontece? Acontece que até a aula anterior, na versão anterior, quando você executava uma aplicação e aí você informava que algum repositório do GitHub, o que acontecia? Se você encerrar a aplicação, se vier aqui, olha, parar o servidor e executar de novo, aquilo que eu digitei simplesmente ia desaparecer, porque a gente estava trabalhando só na memória volátil. Agora não. Agora a gente está usando memória virtual, a gente está gravando todos os repositórios que são digitados aqui num banco de dados do navegador, que eu vou explicar para vocês nessa aula como é que funciona. Então, por exemplo, se eu entrar aqui no meu GitHub, já tem um projeto aqui digitado, vamos pegar um outro projeto meu aqui. First Project React. Vamos lá. Eu coloquei aqui First Project React.js. Então, vou colocar aqui Rubens Guimarães / First. Deixa eu aumentar aqui a fonte para vocês enxergarem legal. First Project React. Olha, esse repositório aqui, ele existe. Se você vier aqui, está aqui, ó. Na minha lista de repositórios lá do GitHub. Então, agora, se eu mandar adicionar, olha, ele foi lá no GitHub, verificou que está correto, e ele já listou aqui. Vamos autorizar o Levi. Boa noite, Levi, seja bem-vindo à nossa aula. Então, agora, olha só o detalhe, olha só. Eu, por acaso, vou fechar aqui o meu navegador, vou fechar, e vou vir aqui na aplicação, aqui no meu servidor que está rodando, vou dar um Ctrl+C para poder interromper. Então, parei o servidor. Então, agora eu vou mostrar para vocês que se a gente vier aqui, olha, na aplicação, se eu colocar aqui o localhost 3000, ele não vai achar nada, porque o servidor está fora, né? Não tem nada rodando. Tá aí. Só que agora sim, agora eu vou lá, na minha aplicação, vou fazer um yarn start, para poder disparar, né? Vocês se lembram, aqui no package.json, nós configuramos esse scriptzinho aqui, ó, start. Então, quando eu coloco yarn start, ele executa o nosso script. Então, quando eu faço isso, ó, dou a Enter, ele vai executar já a aplicação. Lembrando que essa versão já está disponível lá no Classroom para vocês copiarem, baixarem. Observem que ele já executou a aplicação e, inclusive, o último endereço de repositório que eu coloquei aqui, ele já listou também. Tá? Então, cara, está funcionando direitinho. Né? Então, a funcionalidade principal dele é essa. Nós não temos ainda, né, a parte de detalhes funcionando. A gente vai implementar nas próximas aulas. Mas essa interface aqui já está funcionando direitinho, né? Na ótica dessa minha versão. Então, agora vamos entender como é que eu fiz. Vou autorizar aqui o Vinícius. Boa noite, Vinícius. Seja bem-vindo aí à nossa aula. Opa, o Lohan. Boa noite, Lohan. Bem-vindo aí à nossa aula. Então, eu vou mostrar para vocês o que foi implementado para que todos os repositórios que são informados aqui fiquem gravados no buffer do navegador. Tá? Então, vamos lá. O local... Opa, o pessoal está chegando agora, hein? Boa noite, Luciano.
Seja bem-vindo. Então, olha, a gravação ela vai ocorrer no local storage. O que é o local storage? Um banco de dados local do navegador. Todo navegador ele tem esse banquinho de dados. Dessa forma, quando atualizarmos a página, as informações dos repositórios informados na entrada de dados, elas não serão perdidas, como ocorria inicialmente. Agora não. Todo endereço que eu digitar aqui, ele vai permanecer. Até que eu limpe, né? Eu posso limpar esse banquinho de dados. Tá? Bom, depois eu mostro para vocês como fazer isso. Bom, agora, para poder implementar essa gravação, o que nós fizemos? Olá, Luciano, seja bem-vindo aí. O que nós fizemos? Nós utilizamos um hook chamado Use Effect. A gente vai ver a funcionalidade desse hook aqui. Ó. Entrar aqui, né? Aqui dentro da nossa aplicação, a gente definiu esse Use Effect e ele nada mais é do que uma funçãozinha JavaScript que tem uma finalidade. Então, nós vamos estudar essa funcionalidade do Use Effect. Ele tem o mesmo efeito do Component Did Mount. Ou seja, quando a gente inicia a aplicação, ele automaticamente executa essa função, esse Use Effect. Você disparou a aplicação, ele já executa. O componente did mount e o componente did update são componentes que nós utilizamos quando nós trabalhamos com classes. Só que isso é muito interessante também de aprender, só que já está um pouco, essa tecnologia já está um pouco ultrapassada. Hoje, utiliza-se esses hooks mais comumente. Inclusive, eu coloco aqui um detalhe. Ó. Eles são utilizados quando a gente vai apresentar os conceitos, né, do React. Né? A gente, inclusive, tem um módulo do nosso curso de fundamentos que eu falo sobre isso. Inclusive, no meu canal lá do GitHub tem essas aulas todas gravadas. E essa parte que a gente está desenvolvendo é uma parte um pouquinho mais avançada. Agora, o que diferencia o Use Effect com relação a esse componente did mount e o componente did update? É o segundo parâmetro recebido por ele. Vamos ver um pouco, vamos conferir isso? Isso aqui, ó. Então, olha, quando eu uso o Use Effect, ele tem um primeiro parâmetro, ó, o primeiro parâmetro é tudo isso aqui, ó, que está antes da vírgula. Oswaldo, bem-vindo, Oswaldo. Tudo isso aqui é o primeiro parâmetro. Agora eu tenho o segundo parâmetro aqui, ó, que vocês estão vendo que é um abre e fecha colchetes. Observem que a gente tem um outro Use Effect aqui embaixo, um pouquinho diferente. A diferença dele, basicamente, é essa aqui, ó. Nesse caso aqui, eu tenho esse repositories como segundo parâmetro. Vamos entender isso aqui no decorrer da explicação. Do material que vai ser, que está disponível para vocês estudarem, né, por ele. Quando esse parâmetro for vazio, que é o caso aqui, ó, quando ele é vazio, ele terá a mesma funcionalidade do component did mount. E quando preenchido, terá a mesma funcionalidade do component did update. O que isso significa? Significa o seguinte, que quando eu tenho esse parênteses aqui sem nenhuma informação, vazio, eu executei a aplicação, iniciei a aplicação e, pum, vai executar isso aqui, ó. Ele executa esse JavaScriptzinho aqui, esse arrow function, né, que é uma função mais compacta, né? Uma função JavaScript mais compacta. Então, ele faz isso aqui, ó. Ele executa isso aqui. Agora, quando esse parâmetro aqui está preenchido, ele vai respeitar a, digamos, existência ou o estado desse repositories, no exemplo aqui que foi informado. Em outras palavras, das próximas vezes que você, ou melhor, quando você inicia, ele já dispara essa função. À medida que você vai digitando as coisas, informando as coisas, ele já vai executando já essa segunda parte aqui. Tá? A gente vai entender essa diferença.
Vamos analisar esses dois códigozinhos aqui para vocês entenderem essa diferença. Então, essa listagem aqui, que é exatamente essa minha listagem, né, que está aberta aqui. Eu acho que está tudo batendo, acredito. Se tiver são poucas as diferenças, né? Mas a gente vai deixar aqui, ó, esse código aqui aberto para a gente poder analisar. Então, nesse arquivo, vamos começar pelo index, que está aqui, ó, referente à nossa página principal, né? Esse index.js que está dentro do main, esse main corresponde a esse nosso formulário principal aqui, ó. Corresponde a esse nosso formulário principal. Então, o que nós fizemos? Nós inserimos o trecho compreendido entre as linhas 15 e 24. Vamos ver se está batendo aqui, ó. 15 e 24. Mais ou menos, né? Eu acho que é isso mesmo, 15 e 24. Vamos só conferir aqui. 15 e 20 certinho, está batendo. Onde criamos o método useEffect, que servirá para carregar no local storage, do local storage, as informações gravadas e para salvar os dados no local storage. O segundo método, useEffect, na linha 22, definido, vamos ver aqui, ó, na linha 22, que é esse aqui. Vamos ver o que é isso. Este método será executado a cada renderização, como eu falei com vocês. Se atualizou a página, ele vai e executa essa segunda função aqui. Inicialmente, ele executa de cima. A cada atualização, a cada renderização, ele executa de baixo. Acho que chegou mais alguém aí, o Júlio. Ih, rapaz, neguei o Júlio sem querer. Puxa, eu fui clicar no aceitar, cliquei no negar. Se alguém puder, por favor, mandar uma mensagem para o Júlio aí, fala para ele entrar de novo, por favor, que eu acabei clicando aqui muito rapidamente, eu acabei negando o acesso a ele. Fala para ele fazer uma nova solicitação aí, por favor, tá, pessoal? Aí, o Lucas deu certo. Boa noite, Lucas. Então, vamos lá. Me ajuda aí, Reinaldo. Manda uma mensagenzinha lá para o Júlio. Opa, agora é ele. Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo aí. Eu sem querer derrubei você aí, hein, cara? Mas beleza, estamos aí. Então, o segundo método, useEffect, conseguirá acessar as atualizações que ocorrem no estado desse método. No estado. Nesse método, passamos repositórios dentro do vetor para indicar que o estado de repositórios foi alterado em relação ao estado inicial, né, de repositórios. Se a informação foi atualizada, utilizamos local storage, set item, repositórios, JSON, stringify repositórios, onde passamos um JSON de stringify de repositórios, pois ele não aceita arrays, somente strings. Vamos entender isso? Primeiro, vamos comentar esse primeiro método aqui, para a gente já explica tudo. E no primeiro método, useEffect, então, a gente está falando desse segundo aqui, ó, desse segundo. Agora, no primeiro, useEffect, definido, fizemos um const store de repositories, local store de get item repositories. E o que está aqui, ó. É esse da linha 16 aqui, esse aqui. Esse é o primeiro, esse aqui é o segundo. E também inserimos um if para que, se houver alguma informação no local storage, na primeira renderização, este método será executado apenas nessa primeira renderização. Será preenchido repositórios com JSON parse repositórios. Tá? Bom, então vamos entender isso que foi colocado aqui. Vamos lá. Basta a gente analisar esses códigos. Então, estou executando pela primeira vez a aplicação. Rodei aqui agora. Primeira vez, eu nunca executei, construí a aplicação agora, o local storage está vazio, o banco de dados está vazio. Executei a aplicação e comecei a digitar, aqui, ó, comecei a digitar aqui meus repositórios. Como é que vai se comportar a nossa aplicação? Ele vai executar, ele vai verificar que não existe
ou melhor, pela primeira vez quando foi executado, ele vai executar esse useEffect aqui, ó, sem parâmetros, sem valores dentro do colchete desse segundo parâmetro. Lembrando, para quem chegou agora, olha, esse useEffect ele tem dois parâmetros. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. Ele executa esse método, ele executa o que está dentro, essa função que está dentro desse primeiro parâmetro aqui, ó, em função desse segundo. Se esse segundo está vazio, ele vai executar esse useEffect aqui. Se eu renderizar minha página, o que ele vai fazer? Ele vai renderizar, ou melhor, ele vai executar a função em função desse valor que está aqui no repositório. Tá? Então, assim, em outras palavras, iniciei a aplicação, ele vai executar esse primeiro método aqui. Ele vai verificar que não tem valores no segundo parâmetro. Na minha primeira renderização, digitei a primeira coisa. Quando eu cliquei aqui no botãozinho, ele já vai executar por esse aqui, ó, esse segundo. Essa é a ideia. Agora, quando ele executa pela primeira vez, qual é o comportamento? O que ele faz? Vamos analisar. Ele vai definir aqui, ó, esse storage repositories, que é o estado que a gente definiu aqui, ó. Tá vendo? Repositório. A gente criou um repositório. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar lá do local storage alguma informação referente ao estado, repositórios. Inicialmente, a gente vai considerar de que esse repositório aqui, ó, ele começa vazio. Olha, ele inicia com um vetor vazio. Ó. Esse parênteses, esses colchetes em branco aqui, significa que é um vetor. Isso aqui vai ser um vetor vazio. Então, eu defini um vetor dentro do meu estado e ele está vazio. Então, vocês imaginem, na primeira vez, quando eu faço esse getItems, quer dizer, é um método do local storage que a gente utilizou, né? Que eu estou usando o useEffect, e ele vai buscar lá desse vetor alguma informação. Só que na primeira vez está vazio, então ele não vai jogar absolutamente nada. Esse storage de repositório vai estar vazio. Então, ele vai fazer o seguinte if, a seguinte condição. Se storage repositories, aqui, na verdade, seria uma pergunta, uma condição, em outras palavras, tem informações nesse repositório? Sim ou não? Se houver, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o que tiver no repositório, ó, ele vai pegar o que tiver aqui dentro, aí ele pega aqui na linha 18, ó, ele pega o que tem lá dentro, ele transforma em string, ele faz um JSON.parse, ou seja, inicialmente eu tenho digamos, um objeto, né, no formato JSON. O que é um objeto? É uma chave e um valor. Né? Só que a gravação dentro desse vetor de repositório é feita por meio de string, é uma string, é um texto, uma cadeia de caracteres. Então, para a gente poder converter um objeto em string, isso a gente disse um pouco mais atrás aqui desse material. O que a gente vai fazer? A gente pega e transforma esse objeto, por meio dessa função parse, numa string. Eu coloquei, inclusive, um pouquinho aqui, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu localizar aqui, onde que está escrito isso, para vocês depois aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Quando vocês forem estudar, ó. Onde passamos um JSON de string file de repositórios, pois ele não aceita arrays, né? Ele aceita somente string. Então, a gente transforma esse vetor, na verdade, em uma string. Mas isso se ele encontrar dados lá no repositório. Só que quando eu executo pela primeira vez, imagina que meu banco de dados está vazio. Quando eu executei, não vai ter nada, que não vai aparecer nada. Então, o que ele vai fazer? Ele vai perguntar, tem alguma coisa lá no seu repositório? Não, se não tem, ele não vai executar isso aqui. Ele não vai pegar o que está lá dentro, ele vai criar um repositório vazio. A partir do momento em que eu digito alguma informação, quando eu clico nesse botãozinho, concorda comigo que ele vai fazer uma renderização?
que ele vai fazer? Ele vai lá no GitHub, não vai listar aqui, não vai imprimir aqui essa informação, que é exatamente o repositório que eu digitei. Ele vai lá no GitHub, verificou que está lá, beleza, certinho? E ele vai e mostra aqui. Quando ele exibe aqui, ele está fazendo uma renderização. Ele está atualizando minha página. Então, toda atualização da página dispara um novo use effect. Só que agora esse use effect disparado não vai ser mais esse inicial. Vai ser esse que vai considerar o quê? O meu repositório. Exatamente, ó, esse vetorzinho aqui que a gente definiu como estado. Aí ele vai verificar o seguinte, opa, tem informação, né? Nesse caso, a gente tem uma informação. Então, o que ele vai fazer? Ele vai executar isso aqui. Então, de cara, ele já vai pegar, olha, ele vai pegar o que está, digamos assim, o que foi digitado aqui nos repositórios, ele vai pegar e já vai transformar, ou melhor, ele vai atribuir para esse meu vetor. Tá? Então, quando ele faz isso, ele já transformou, ele pegou o que está no vetor, jogou para string e gravou no repositório, ele gravou no local storage. Não sei se vocês se lembram disso, aqueles métodos get e set. O get é o acessor, o set é o modificador. Então, ele está modificando o meu local storage. Olha, o local storage agora vai conter esse novo repositório. Ou seja, ele vai conter aquilo que está aqui dentro. Tá? E aí essa dinâmica vai estar sempre acontecendo, porque a cada digitação que eu faço aqui, ele vem e atualiza o local storage. Digito mais alguma coisa, ele vem aqui, ele renderiza e atualiza o local storage. No final das contas, esse meu local storage vai estar com todas as informações que eu digitei. E aí eu encerrei minha aplicação, fechei tudo e iniciei de novo. Quando eu iniciei de novo, ele vai rodar aqui, ó. Pela primeira vez, ele vai rodar aqui. Quando ele for rodar aqui, o que ele vai fazer? Ele vai buscar lá do local storage, que é onde eu estava gravando aqui, ó. Ele vai buscar as informações. Ele vai encontrar? Vai. Aí, o que ele encontrar, ele vai jogar para dentro do storage repositories. Esse storage repositories é uma constante que a gente definiu para poder fazer essa verificação. E aí ele verifica, olha, existe informação nesse storage repository? Sim. Se existe, o que ele faz? Ele vai, pega essa informação que ele achou e joga para dentro do repositórios, 7 repositórios. Tá? Ou seja, vai estar sempre atualizando o nosso repositório. E a cada renderização ele grava no nosso local storage. Tá certo? É assim que ele vai trabalhar e é assim que ele vai funcionar. Essa é a lógica. Tá? Isso aqui pode ser usado de diversas formas, né, dentro de uma lógica que você for utilizar. A ideia é a seguinte, se você quiser, quando você muda alguma coisa aqui, se você quiser programar alguma coisa, quando a sua tela modificar, quando for renderizado, se você quiser avaliar alguma coisa, é só você definir essa função useEffect e programar alguma coisa aqui dentro. E aí você vai dizer o seguinte, ó, o parâmetro para poder executar esse useEffect é ter alguma coisa dentro de uma variável chamada, sei lá, o nome que você quiser, o nome que você criar de uma variável, que esteja dentro de um estado, né, que seja definido dentro desse use state aqui. Tá certo? E aí ele sempre vai fazer essa verificação. É muito útil isso aqui. Quando você inicia ou quando você renderiza. Existem outros hooks também, né, com outras funcionalidades. Esse aqui é um deles. Tá? Então, é basicamente isso. Essa é a lógica de funcionamento. Aí aqui eu já mostrei para vocês na prática. Ó. Ao executarmos a aplicação e informarmos os repositórios, quando eu digito os repositórios aqui, poderemos atualizar a página que as informações não mais serão perdidas, elas serão mantidas nesse banquinho de dados. Após salvar as alterações, a gente pode ver esse resultado aqui. Ao iniciarmos a aplicação, o container com a listagem dos repositórios informado iniciou vazio. Após inserirmos os 3 repositórios acima, podemos atualizar a página que as informações editadas serão mantidas. Tá? Como eu acabei de mostrar para vocês. Agora, sempre que eu for rodar isso aqui na minha máquina, as informações estarão gravadas lá no storage.
E detalhe que eu havia comentado com vocês, isso aqui também é válido quando, quando a gente trata quando a gente lida com dispositivos móveis. Ele também tem esse tipo de banquinho de dados, o celular também tem esse tipo de banquinho de dados, que a gente pode gravar nele, que é muito interessante. Tá ok? Então, isso é o que eu queria apresentar na aula de hoje, esse conteúdo. Para não estender o vídeo, eu vou dar uma pausa aqui, vou parar a gravação e vou abrir para as perguntas, eventuais perguntas que vocês tiverem aí, tá bom? Perguntas ou dúvidas que vocês tiverem. Ok? Então, deixa eu parar a gravação aqui. E é isso, pessoal. Vamos então para a segunda parte.